mais uma vez com a oportunidade de ser canal de bênção na minha vida e na vida dos irmãos. Agradeço a Deus por essa oportunidade. Pastor, a hora que o senhor falou da bênção, quase que eu subi aqui para contar que na minha casa agora está tendo festa, né? Que graças a Deus nasceu mais uma neném da família. Agora é a Ana Alice, a minha sobrinha, a filha da irmã da minha esposa. E nossa, estamos em alegria, graças a Deus. Ocorreu tudo bem, foi uma gestação meio complicada, porque era a primeira gestação dela e ela tinha problemas com o útero e com essas coisas, e tudo maravilhoso. Deus é maravilhoso, né? Amém. Então, primeiro contar essa bênção, e agora nós vamos para o que realmente nós viemos fazer aqui. O que viemos fazer aqui, ó irmãos? Adorar a Deus. A gente veio adorar a Deus, amém? Irmãos, abram em Lucas capítulo 7, fazendo o favor. O tema da campanha é Deus na minha casa, na minha família, em tudo aquilo que envolve o que nós achamos importantes no mundo, nosso emprego, porque tudo isso está intimamente ligado. Não adianta você estar bem no seu trabalho e chegar em casa estar em briga. Não adianta você estar bem em casa e chegar no seu trabalho e estar em luta. Então, é tudo uma coisa ligada à outra. Então, igual o irmão falou, vamos orar pelos nossos patrões, orar pelas nossas empresas, orar pelos nossos fornecedores, mas orar também pelos nossos irmãos, pela nossa família, pelos nossos cunhados, pelos que não se converteram ainda, que Deus venha agir. Amém? Amém. Vamos lá, irmãos. O tema da minha ministração hoje será a cura da crença. Alguém já ouviu falar disso? A cura da crença? Normalmente a gente crê, né, pastor? Não era isso que estava falando no louvor? A gente crê, a gente tem fé. Mas Deus nos avisa que se a gente tivesse uma fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente diria para esse monte: saia daqui e vá para lá, ou vá para cá, ou vá para onde quiser, e ele iria. Então, às vezes eu fico pensando se a minha fé já chegou a um tamanho de grão de mostarda, e eu acho que não, porque o monte não vai ainda. Então, a cura da crença, amém? Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. Versículo 1. E o servo muito estimava estava doente quase à morte. Era parente, irmãos? Não. Amém. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciões dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Quer dizer, ele pediu para os líderes da sinagoga para pedir para Jesus curar o servo. Espera aí, mano. Quem que era o líder ali? Amém? Estes, chegando-se a Jesus com instância, lhe suplicaram, dizendo: ele é digno que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo e edificou a sinagoga. Então ele merece. Ele merece receber uma cura? Amém. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda uma palavra e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que lhe acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Irmãos, esta passagem, eu estava no hospital visitando minha sobrinha, comigo: não, é isso. Mas pastor, mas é sobre casa, sobre família, esse está curando o servo. O que isso tem a ver? O que tem a ver é que aquele que é fiel e digno para fazer em nossas vidas, espera que nós sejamos fiéis e dignos, realmente sejamos servos do Senhor. E para isso acontecer, existem alguns caminhos que têm impedido com que nós façamos isso de verdadeiro coração,
de verdadeiro amor e dedicação. O primeiro passo que veio na minha mente é estimar. Estimar considera-se importante alguém, algo que seja importante para nós. Estimar, algo que seja valioso, algo que seja extremamente necessário para nossas vidas. Então nós precisamos despertar esse de gostar, de admirar algo, alguém, ao nosso Senhor. Precisamos desenvolver isso na nossa vida, porque aqui está escrito: e o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente. Ele estimava, ele gostava desse servo. Ele sentia que esse servo era muito importante para ele, porque ele era obediente, porque ele cumpria com a obrigação dele. Qual que é a obrigação de um crente, de um evangélico? Deus enumera várias obrigações. Será que nós temos sido fiéis e dignos como este servo era para o patrão dele? Amém, irmãos? O segundo passo é enviar. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciões. Neste caso, não é o enviar, é o ir. Ele ordenou que fossem, e eles foram. Jesus tem nos ordenado todos os dias: vão, filhos, falem do meu amor, exprimam o sentimento que eu sinto por vocês através das suas atitudes, através de suas verdades, através de suas realidades. E muitas vezes nós temos nos omitido, talvez por vergonha, talvez por timidez, talvez por simplesmente não ter a oportunidade. E Deus nos deixa claro isso, é obedecer a ordem de seguir em frente, de continuar o caminho apesar das aflições que tem nos sufocado, que tem nos oprimido. Opressão não é coisa de Deus, opressão é coisa do inimigo. E nós temos que repreender isso em nossas vidas, porque Deus nos manda seguir em frente. Deus nos manda continuar. Ele não fala para nós pararmos. Amém, irmãos? O terceiro passo é a súplica, suplicar. Suplicar é pedir verdadeiramente em oração. É suar frio, suar sangue, correr lágrimas nos olhos, suplicar com gemidos inexprimíveis. Diz que o Espírito Santo, ele fala através de gemidos inexprimíveis com o nosso espírito. Amém, irmãos? E aqui está, ó. E chegando-se a Jesus com instância, eles suplicaram dizendo, imagina chefes de sinagogas, líderes, anciões, tendo que pedir para Jesus, que era visto como um mais um, no meio das prostitutas, no meio dos ladrões, no meio dos vagabundos, no meio das pessoas que não prestavam. E eles tinham que suplicar a Jesus para que derramasse a cura sobre a vida de um servo, de um centurião. A grandeza do nosso Senhor, representada aqui através de algo que para nós às vezes se passa tão difícil, que é suplicar, suportar essas aflições que tem nos oprimidos. Tipo, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Mas ore a Deus, peça verdadeiramente, sabendo que vai acontecer. Para que isso aconteça, o quarto passo é ser humilde perante ao Senhor. Reconhecer que você realmente não é nada sem a presença dele em nossas vidas. Eu não sou nada, Senhor, perante a Ti. Eu não sou nada, Senhor. Eu não consigo acordar de manhã se o Senhor não permitir. Muito menos dormir à noite. Ou passar o dia onde eu passo, ou conviver com as coisas que eu convivo, ou ver aquilo que eu vejo. Se não é o Senhor na minha vida. Ser humilde é reconhecer que nós não somos nada perante a Deus. Não é perante ao outro, ao próximo, ao patrão, ao amigo. É perante a Deus. Se humilhar perante a Deus, os humilhados serão exaltados. Tirar um tempinho do seu dia para orar ao Senhor, para louvar ao Senhor, para agradecer ao que Ele tem feito em nossas vidas, que muitas vezes pode não ser aos nossos olhos o que nós achamos que merecemos, mas agradecer.
A gente ouve histórias, deixam de andar, deixam de se mexer, começam a depender dos outros para se alimentar. E nós não podemos agradecer por sermos saudáveis, por termos nossos pés, pernas, ter força para trabalhar, ter saúde. Se humilhar ao Senhor, não para vangloriar o próximo, mas para agradecer aquilo que nós temos recebido, porque é fruto da misericórdia do Senhor. A gente está cansado de ver 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Aqui diz de merecimento. Quando os anciões chegam para suplicar a Jesus, eles falam: o centurião merece, ele é um dos nossos, ele ajuda o nosso povo. Irmãos, nem se nós fôssemos as ovelhas mais obedientes do mundo, a gente não teria o direito de achar que merecemos algo do Senhor. E mesmo assim a gente não se acha necessário agradecer aquilo que Ele tem feito. Não no nosso caso, né? Quinta-feira nós estamos aqui dando glórias, erguendo as mãos e louvando ao Aleluia! Senhor. Mas quantos não estão? Quantos deixaram de vir? Quantos não estão? Talvez porque nós não os estimamos, que é o primeiro passo, ou porque nós não obedecemos a ordem de seguir em frente e trazê-los para cá, ou talvez porque nós não sabemos suplicar ao Senhor, ou talvez não somos humildes o suficiente para chegar para um irmão e falar que a presença dele dentro dessa igreja seria importante para nós, porque é importante para o Senhor. Amém? Irmãos, o quinto passo é o crer para ser curado. Quando Jesus chega próximo à casa do centurião, o centurião aborda ele dizendo que ele não é digno de recebê-lo em sua casa. O Senhor convive conosco todos os dias, em todos os momentos. Ele dizia não ser digno de receber o Senhor na sua casa, que era somente Jesus ordenar e o servo dele seria curado. Ele cria que o poder de Deus estava sobre a vida daquele homem, que era julgado pela sociedade como algo que não prestava, algo que convivia com as pessoas que não prestavam da época, algo que vivia junto com os leprosos, junto com as pessoas enfermas. Tudo aquilo que aquela sociedade rejeitava, Jesus abraçava, Jesus acolhia, Jesus amava, Jesus adorava. E Jesus acolhia e colocava debaixo de suas asas, igual diz no Salmo 91. E ele colocava debaixo das suas asas e protegia como seus filhos. Ele acolhia. E isso ele foi feito através da palavra dele. Ele simplesmente ordenou: cura o servo do Cafarnaum, servo do centurião de Cafarnaum, porque ele é fiel, porque ele creu, porque ele mereceu. Ele teve a oportunidade de conviver com Jesus Cristo. Ele viu a Cristo. Hoje eu oro para que Deus se revele em nossas vidas, para que nós possamos ver a sua face, para que nós realmente venhamos a acreditar, porque igual não estejamos observando os sinais que têm acontecido, os finais do tempo que têm acontecido, as desgraças que têm ocorrido, os terremotos que têm acontecido. As coisas estão chegando ao fim e Jesus está voltando, e Ele pede para que você evangelize as pessoas, e Ele pede para que você faça a sua parte, que é falar do amor de Jesus. E você não falar isso é uma quebra do pacto da aliança que Ele renovou conosco. Então, irmãos, glória a Deus pela vida de vocês, por vocês estarem dentro da igreja. Mas e os que não estão? Nós responderemos tanto pelas coisas boas quanto pelas coisas ruins, por cada omissão que nós tivemos, por cada vez que nós não falamos do amor de Cristo, por cada oportunidade que a gente teve de trazer uma vida para esta igreja e esquecemos de ligar para ela, e esquecemos de avisar o horário do culto. Irmãos, a nossa casa não se resume ao meu pai, minha mãe, meu filho e minha esposa.
A nossa casa se resume a todos os irmãos que Cristo nos deu por herança. Todos esses irmãos. Todos. É aquele que cheira mal, é aquele que está bonitinho. É o que tem o cabelo pichainho, é o que tem o cabelo lisinho. É o amarelinho, é o verdinho. São todos. Não, esse aqui eu vou chamar porque eu gosto dele. Irmãos, eu chamo aquele porque eu não gosto dele. Eu chamo aquele outro porque eu não gosto dele. E isso, irmãos, é válido para mim. É desse jeito. Eu me dou bem com alguns no trabalho e desses eu me cerco. Os que eu me dou mal, eu me afasto. É assim. E é assim que a gente tem feito diariamente, todos os dias, a todos os momentos. Então, irmãos, que a gente possa estimar mais as pessoas e que nós possamos obedecer a ordem de seguir e suplicar para Deus para que Ele nos fortaleça, para que nós possamos suportar os defeitos dos nossos irmãos, para que nós possamos acolhê-los, e ser humilde perante o Senhor, para crermos e sermos curados. Sermos curados deste mal que tem nos consumido, não porque nós permitimos, mas talvez porque nós não conheçamos o que realmente tem nos afetado. Não sabemos a direção a ser seguida. A direção a ser seguida está aqui, Aqui é o manual de instrução que Jesus nos deu, que Deus nos enviou através dos seus apóstolos, através dos seus servos, e até os dias de hoje, através da vida do nosso pastor, através dos servos de Deus que aqui estão. Então, irmãos, Deus é tão maravilhoso, que as coisas estão acontecendo naturalmente. Eu já falei para os irmãos da minha intenção de um dia ter uma casa de recuperação, e diariamente as pessoas ligando, buscando internação, buscando conselho através da minha vida. E isso é a prova de que Deus realmente cura, e que Ele vai usar você como instrumento na vida de outra pessoa. Eu queria ter a oportunidade de poder ajudar mais e mais e mais e mais pessoas. Queria poder trazer mais gente para cá. Só que infelizmente eu atravesso um mar para chegar aqui. Se eu venho já com tanta luta, imagina você convidar o seu vizinho para vir. Aonde? Não vou, você acha? É longe. Então a gente precisa achar maneiras, usar armas, instrumentos, para que nós possamos trazer gente daqui para cá. E contem comigo. Eu não estou disponível, mas a hora que eu puder, eu não tenho vergonha de bater de porta em porta e falar, não, vamos falar do amor de Jesus. Irmãos, macumbeiro faz isso, testemunho de Jeová faz isso, adventista do sétimo dia faz isso. Nós não queremos isso, nós queremos trazer pessoas para serem salvas, serem curadas, serem restauradas. Vamos mover as águas, irmãos, vamos pôr as mãos no arado e vamos para cima saquear o inferno. Porque gente para levar para o mau caminho tem um monte. E nós temos nos omitido. Não estou falando que não convidam, eu sei que convidam, as pessoas não vêm mesmo, eu sei como que é. Vamos fazer algo que chame a atenção, não com coisas mundanas, com coisas do mundo. Desculpa fazer esse apelo, irmãos, é que, sabe quando você sente a vontade de acolher, de trazer, de proteger, de cuidar? Eu estou sendo consumido por isso, por esse amor, que tem vindo direto do Espírito Santo. Então, por mais que a gente chegue aqui, não é a palavra que nós queremos ouvir. Muitas vezes a gente quer ouvir palavras de exaltação, e Deus é maravilhoso. Isso nós já sabemos, porque Ele tem sido maravilhoso em nossas vidas. Ele tem realizado as coisas, os milagres têm acontecido. Nós temos visto todos os dias os milagres acontecendo, os livramentos que nós temos passado. O porquê que nós não conseguimos compartilhar? O porquê que nós não conseguimos? Está faltando algo? Vocês acham que falta algo que nós possamos consertar, para que nós possamos cada vez mais? Não é garantia de que vão vir vidas, mas que nós vamos fazer a nossa parte. Isso é a garantia que eu falo para vocês. Nós vamos ser o obediente, nós vamos ser os servos, para que nós possamos receber as bênçãos. As bênçãos sem medidas vêm, mas ela vem através do trabalho, através do esforço, ela não vem de graça.
A graça vem a salvação, de graça, vem pela graça, pela misericórdia. A força. Deus enviou Jesus de graça para morrer pelos nossos pecados, mas Ele deixou ordenanças. Amém, irmãos? Desculpa a liberdade que eu tenho tomado, eu sou novo no ministério, mas é isso que eu estou falando, que eu estou sentindo no meu coração, que Jesus está falando. É que vamos fazer a nossa parte. A gente tem mulheres e homens aqui fortes que resistiram. Não foi a uma tempestade, irmãos. Não foi um ventinho fraquinho que bateu e o nariz escorreu. Não, irmãos. É testemunho de vitória. Testemunho de guerras e guerras que foram passadas. Nós balançamos por coisas menores. É um sol, é uma chuva, é um vento, é uma gripe, é uma dor de cabeça. Irmãos, eu vou embora às vezes para o trabalho de ônibus, né? E eu vou com pessoas que são evangélicas. E as pessoas, eu tinha que ir para a igreja, mas eu não vou para a igreja porque eu estou com dor de cabeça. Irmão, você quer ser curada? Vai para a igreja! Quer que passa dor de cabeça? Vai para a igreja! Eu estou com dor aqui, não sei aonde, eu vou fazer não sei o que, eu vou lá fazer uma compressa. Vai fazer compressa depois que você for para a igreja. A cura está aqui. Há um milagre te esperando no altar. Glórias, aleluia, Jesus. O inimigo usa as artimanhas para afastar as pessoas da igreja. Eu convido as pessoas de domingo. Aí ela fala assim, eu já tomei uma cervejinha, eu não posso mais ir para a igreja. Meu Deus. Irmãos, eu vim para cá doente, fedido, com os dedos queimados, de chinelo, pé preto e bermuda rasgada. Foi assim que Deus me aceitou. Foi assim que Ele falou, filho, te separei, te escolhi, e você vai fazer obras maiores ainda através do meu poder e da minha unção. Porque eu sou só um vaso de barro. Foi isso. E não foi de um dia para o outro, não. Eu vinha e voltava, e eu vinha e eu voltava, e eu vinha e eu voltava. Será que é isso mesmo que eu quero? Será que é isso mesmo que eu vou fazer? O irmão veio para a igreja uma semana, na outra semana, sabe aquele louvor, mano? Eu não gostei daquele louvor. Eu não gostei daquele, sabe aquele pastor? Tá lá, mano, terno e gravata lá em cima. Parece que ele sabe da minha vida, fica falando tudo que eu faço na vida lá. As pessoas encontram caminhos para se afastarem da presença de Deus. Há caminhos para o homem que parecem direitos, mas que no fim levam à morte. E existem 3 tipos de morte descritos na Bíblia. E só um não tem salvação, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E quantas vezes a gente ouve isso? Se Deus põe comida na sua casa, é esse Deus aí que te dá o carro. É blasfêmia contra o Espírito Santo. As pessoas estão morrendo por não conhecerem as Escrituras. E nós que temos o conhecimento, estamos permitindo que elas morram. É complicado isso, né? Porque nós estamos intimamente ligados através de um poder superior que se chama Jesus Cristo. Eles são nossos irmãos. Que sair para lá, para que essa casa venha cada dia aumentar, para que cada vez aumente, não para enricar, não para ficar famoso, não para aparecer na televisão, mas para quando chegar lá o dia e ele descer, e ele vem, e está próximo, está chegando. Deus Santo, aleluia, Jesus. Nós chegamos, e na hora de ver a terra prometida, Ele vai tirar a nossa vida. Aí não está certo, né? Então, agora, irmãos, a gente já passou pelo deserto maior, né? Eu sei que a caminhada não é fácil, eu sei disso, reconheço. A região não ajuda, porque ainda é ladeira para cima e para baixo. Né? Mas
Deus tem nos chamado, tem nos enviado. Você pode olhar para as pessoas que estão ao seu lado, vocês veem que elas são as que estão aí, ó, há muito tempo. Né? Uns vêm, outros vão, mas a essência continua a mesma, né? As pessoas continuam as mesmas. De vez em quando um vem, o outro vai. Aí fala, vamos fazer vigília no sábado? É sempre aquela meia dúzia, né? Sempre aquela meia dúzia que vem, que é firme. Ah, vai ter escola dominical de domingo de manhã. É a meia dúzia. E isso tem que virar uma dúzia, 2 dúzias. Não para honrar a nós, honrar a Deus. Para falar que o que nós viemos fazer e para que Ele nos enviou está sendo realizado. Para que as pessoas em volta vejam que esta igreja é comprometida com a salvação. Amém? Irmãos, o pastor me deu até meia-noite para ministrar, mas eu vou acabar.